Então abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5. Agora desliga o teu telefone, tá? Ou desliga ou coloca ele no modo avião, não deixe que ele te atrapalhe. Efésios capítulo 5, no verso 21. Efésios capítulo 5, nós vamos ler somente o verso 21. Vamos ler junto? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vamos repetir mais uma vez? 1, 2, 3. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz e mais cortante que espada de dois gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Essa palavra, Senhor, que vai ser ministrada, que é a Tua palavra, que é o próprio verbo, Pai, que ela se encarne em nós e que possa gerar vida em nós, Pai. Que essa palavra alcance, Pai, não apenas nós que aqui estamos, mas alcance muitos através das redes sociais. Que alcance pessoas de outras cidades, outros estados, outras nações, para que Teu nome seja glorificado e pessoas sejam transformadas. Faz conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer aqui essa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Você pode sentar, queridos. Glória a Deus. Essa palavra, sujeitem-se uns aos outros, ela não tem a ver com obedecer, ela tem a ver com servir, ela tem a ver com renunciar à minha vontade por causa de outro. Me sujeitar a alguém não é obedecer a alguém. Me sujeitar a alguém significa que eu estou colocando essa pessoa acima de mim. Eu estou colocando essa pessoa como prioridade. Sujeitar uns aos outros tem a ver com um tema que você vai anotar agora. Diga comigo, interdependência. Diga interdependência. O tema da nossa mensagem é interdependência. A Bíblia fala para nós nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Por quê, queridos? Porque a vida com Deus, o apóstolo Paulo ele chega a afirmar que o fim da lei é o próximo. O resumo da lei é amar o teu próximo. Jesus, quando ele fala do maior mandamento, ele diz: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. E ame, esse é o primeiro mandamento, o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame o teu próximo como a ti mesmo. Presta atenção, queridos. Jesus inicia falando isso, mas depois, já no final da jornada, Jesus ele faz uma declaração que João e todos os outros apóstolos vão usar isso em toda a caminhada. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 34, diz algo muito interessante. Jesus está dizendo: eu vos dou um novo mandamento. Diga, um novo mandamento. Em João 13, glória a Deus, isso. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Diga comigo, o amor agora, diga, o amor agora, não é para amar mais como a mim mesmo, mas como Jesus amou. Percebe? Não é mais agora como a mim mesmo. Então, eu entendo que conforme eu caminho com Cristo, Cristo vai me dando algumas revelações novas, que talvez no início eu não estou pronto para receber. E essa revelação tem muito a ver com a caminhada que eu tenho com Cristo. Nós vivemos uma geração de independentes, pessoas independentes.
E qual é o grande problema de alguém independente? A questão da independência é que se tornou uma cultura. O independente, fecha a porta aí, meu querido, por favor, fecha a porta do Start Kids aí. É o Cleito, é? Deixa fechada a porta do Start Kids aí, por favor. Isso, obrigado. Voz de trovão, né, irmão? Glória a Deus. Amém, irmão? Olha só. Presta atenção aqui em mim. Vivemos uma cultura de independentes. Vivemos uma cultura onde a gente fala para os nossos filhos o quê? Tem que crescer, tem que trabalhar, tem que estudar para não depender de ninguém. Essa é a maior maldição que nós estamos ensinando para nossos filhos. Olha, eu preciso ter o meu negócio para não depender de ninguém. Eu tenho que estudar para não depender de ninguém. Eu tenho que passar num concurso público para não depender de ninguém. Percebe como esse é o maior engano que Satanás colocou nessa geração. Preste atenção no que eu estou te falando. O maior engano que Satanás colocou nessa geração. E por causa dessa independência, eu e você estamos dando a nossa vida para ter dinheiro, para não depender de ninguém. Mas é tudo o contrário que a Bíblia diz. Preste atenção, queridos. Abre Apocalipse no capítulo 3, o versículo 17. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Aqui está escrevendo para a igreja de Laodiceia. E ele diz, essa igreja estava dizendo para si mesma. Você diz, Jesus falando para essa igreja. Você diz, eu sou rico, eu estou bem de vida e não preciso de nada. Você sabe o que essa igreja está dizendo? Agora eu conquistei, agora eu sou independente, eu não preciso da igreja, eu posso ter minha vida com Deus em casa. Eu não preciso dos meus pais, eu me sustento. Eu não preciso de você, marido, eu vou ganhar o meu dinheiro. Olha, mulheres, eu estava conversando esses dias com alguém que incrível, sobre casamento, né? Incrível como algumas mulheres, elas suportam alguns anos de casamento para juntar dinheiro para depois divorciar. Presta atenção. Mulheres que de forma calculada, elas juntam dinheiro durante 5, 10 anos para dar um pé na bunda do marido. Desculpe o palavreado, é só uma expressão. Você entende isso, queridos? Como isso é sério? A pessoa é capaz de viver uma mentira, ela é capaz de viver uma rebeldia. No momento que a mulher decide isso, ela está dizendo para Satanás, pode vir junto, pode vir quente que eu estou fervendo. Ela vai ser um instrumento de Satanás. Assim como funcionários que juntam provas, ficam 1 ano, 2 anos trabalhando com alguém para colocar patrão na justiça. Rebeldia, independência. O maior engano que Satanás colocou nessa geração foi: você não precisa de ninguém. Você pode ter sua vida sem depender de ninguém. Isso é tão demoníaco que isso, Fábio, até alguns teólogos, eles dizem, eles pegam um versículo, pastor Jean, que é quando Paulo escreve dizendo que ele escolheu fazer tendas para não sair pesado, mas em vários outros versículos, ele diz que aquele que é separado para o ministério da pregação, e quem vive pregando é para receber dobrado. Aí alguns teólogos pegam um versículo e dizem, ó, tá vendo? Paulo fez tenda. Pastor não pode depender da igreja, pastor tem que ser independente. Essa cultura está no nosso meio. E qual é o problema dessa cultura? O problema dessa cultura é que uma vez em que eu não preciso mais de ninguém, uma vez que eu não preciso de mentores, uma vez que eu não preciso de conselhos, uma vez que eu não preciso aprender com alguém, eu estou mandando uma mensagem que eu sou autossuficiente.
E existe uma grande diferença de autoconfiança para autossuficiência. Autoconfiante nós precisamos ser, mas autossuficientes é demoníaco, é satânico. Jesus criou a sua igreja para nós dependermos uns dos outros, para nós amarmos uns aos outros, para nós nos sujeitarmos uns aos outros. Não é vergonha receber uma oferta, não é vergonha ajudar uma pessoa, não é vergonha renunciar à própria vontade para servir alguém. Isso é a igreja do Senhor Jesus. E nesse pensamento, muitos estão vivendo de forma solitária e deliberada, com rebeldia. A igreja de Laodiceia está dizendo: eu sou rica, eu não preciso de nada, eu tenho tudo o que eu quero. Sabe o que essa igreja fez? Essa igreja tirou Jesus de dentro da igreja. O que Jesus disse para essa igreja? Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Deixa eu te contar um mistério, meu irmão. Todo independente é um miserável. Meninas, vocês querem trabalhar, vocês querem casar para sair da casa dos pais, vocês estão em rebeldia. Aproveitem seus pais enquanto vocês são solteiras. O mesmo vale para os meninos. Aproveitem porque você tem pai e mãe. A gente aconselha casais e nós vemos quantos casais casam só para sair da casa dos pais, porque querem a sua independência. Sabe o que acontece? Geralmente dá errado. Por quê? Porque a motivação foi demoníaca. Sabe o que acontece com essa igreja aqui? Passa para o versículo 19, acho que é 19, 18 ou 19. Passa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa igreja tinha tirado Jesus de dentro. Jesus está na porta batendo, ó. Jesus está batendo na porta, ó. E a igreja não está ouvindo. Tiraram Jesus de dentro de casa. Sabe por quê, queridos? Porque todo independente só ouve uma voz. Qual é a voz? Do seu coração. Provérbios capítulo 18, no verso 1. Anota esse versículo na tábua do teu coração e nunca mais esquece dele, irmão. Provérbios capítulo 18, verso 1. O solitário busca o seu próprio interesse e ele se opõe à verdadeira sabedoria. Você sabe quem é um solitário? É o independente. É o cara que diz: eu sei de tudo. E olha como a Bíblia é linda, cara. Ele busca seus próprios interesses. Aqui eu aprendo que todo independente, todo solitário, ele é egoísta. Todo solitário, todo independente é egoísta. E segundo, ele se opõe à verdadeira sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria dele é demoníaca. Ele se opõe à verdadeira sabedoria porque todo solitário, todo independente, ele sabe o que ele diz? Não, eu sei, a vida é minha, meu corpo, minhas regras. Não, eu sei. Não é pastor que vai dizer o que eu tenho que fazer da minha vida. Eu sei o que eu faço. Olha aí, ó. Se opõe à verdadeira sabedoria. É aquela pessoa que acha que sabe de tudo. Quem sabe de tudo, irmão, já poderia morrer e ir para o céu, né? Já sabe de tudo, já viu tudo. Não tem mais nada para fazer na terra. Você sabe quais são as piores pessoas para a gente aconselhar? É o famoso eu sei. A gente vai aconselhar o cristão, ele, não, eu sei. Não, eu sei. Pô, se tu sabe, tá fazendo o que aqui, meu? Eu sei. É o cara que sabe tudo, pô. Ele sabe tudo. Preste atenção. Quem nasce grande é monstro.
Quem nasce grande é monstro. Se Jesus te trouxe aqui é porque você precisa aprender alguma coisa. Amém? Todo solitário é independente, todo independente é egoísta, e todo independente se opõe à verdadeira sabedoria que é a de Deus. Ele não tem um coração ensinável, tudo ele já sabe, ele se opõe. Deus quer ensinar, ele não aprende, porque o problema não está em Deus, o problema está nele que não tem um coração ensinável. Quantos estão entendendo? Jesus nos chama para sermos interdependentes. Uma frase que nós falamos há muito tempo já, né, cunhado? Eu nem sei de quem é essa frase, mas eu e o Jean já falamos ela há muito tempo. Eu acho que foi o Jean que falou para mim há muitos anos e eu copiei. Ninguém é tão pequeno que não possa levantar para ensinar, e não é tão grande que não possa sentar para ouvir. Queridos, a beleza da igreja é nós entendermos que nós somos só um membro desse corpo. Nós não somos autossuficientes. Se eu sei da minha vida sozinho, se eu não pego conselhos, se eu não aprendo, aquele que deixou de aprender, ele já está na beira da morte, ele já está morto. Só falta cair, porque ele já está caído, só falta ir para o poço. Aquele que deixou de aprender, ele parou na vida, ele parou na jornada, ele não tem como continuar sozinho. Presta atenção, Efésios no capítulo 4, no verso 2, verso 2 e 3 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, diga longo ânimo, suportando uns aos outros em amor. Presta atenção, queridos, esse suportar não tem a ver com, eu vou ter que aguentar a Laís, ela é chata, eu vou ter que aguentar ela. Não. Significa, eu vou dar um suporte para a Laís. O que a Laís é fraca, que eu sou forte, eu vou dar um suporte para ela. E o que a Laís é forte, que eu sou fraco, ela vai me dar um suporte. E assim, nós vamos crescendo com um corpo bem ajustado, as juntas e medulas, e o corpo crescendo de igual modo. É assim que a igreja cresce, com toda humildade e mansidão, dar suporte a outro e receber o suporte de outro em amor, entendendo que nós não somos autossuficientes. Versículo 3 diz: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preste atenção, queridos. Meu ponto está dizendo aqui que a frase é de um filósofo francês, de Voltaire. Obrigado, ponto. Voltaire. Amém, queridos? Só há unidade quando há o mesmo pensamento. Só há unidade, nós nos tornamos um quando... Eu acho muito engraçado, por exemplo, o meu filho, o Samuel, a gente sempre que viaja alguma coisa, a gente dá um presente para eles se sentirem mais amados, não ficarem tão tristes quando a gente viaja. E é engraçado que quando nós perguntamos para ele, ou se levamos ele presencialmente numa loja de brinquedo, ele só pede uma coisa, gente: eu nunca vi gostar tanto de Lego que não Samuel. Ele só pede Lego. Sabe o que é Lego? Na minha época era Playmobil. Faz tempo, hein, Jackson? Caramba. É aquele negocinho que a gente vai montando, sabe? Lego. E é muito legal o Lego, porque ele vai trabalhando a criatividade, os sensores, né, do ser humano, da criança, ela vai aprendendo. E é muito engraçado que o Samuel, ele pega um monte de peça, gente, não dava para eu ser engenheiro não, que eu fico logo agoniado quando eu vejo um monte de peça, e eu falei: não, irmão, não é para mim não, vai com a tua mãe que ela tem paciência com isso, ela te ensina. E monta uma coisa, e quando vê, colocou um carrinho lindo. Você sabe o que é a igreja? É um monte de Lego que nem nós, que quando monta, é o corpo de Cristo. Nós somos Legos. Fala para o irmão: você é um Lego, irmão. Você não passa de um Lego.
Para se tornar um, a gente precisa estar encaixado. Revelação do Lego, ó. Vou pregar sobre Lego. E quando isso é de coração, tudo certo, esse Lego se torna um legal, né? Não deu para brincar igual o pastor Jean, né? O pastor Jean tem essas, né? Você está entendendo, gente? Nós somos, na verdade, peças de Lego que juntos formamos membro desse corpo de Cristo. Agora, essa interdependência, ela foi criada por Deus. Por que então que desde a infância a gente precisa mudar isso? Que a gente fala para os nossos filhos e nós buscamos essa independência. Se você já estudou sobre finanças, você deve ter ouvido falar em liberdade financeira. Quem já ouviu falar em liberdade financeira? Você sabe o que é liberdade financeira? Sabe o que é liberdade financeira, Bruno? Você que é um cara estudioso e está estudando sobre finanças. Liberdade financeira não é ter muito dinheiro. Sabia disso? Tem grandes homens de negócio que dizem, perguntam, o que é riqueza para você? O cara diz, é $1 bilhão. $1 bilhão não é riqueza. Porque se você tiver uma vida que você gaste, por exemplo, aí 10 milhões por mês, é questão de tempo, essa riqueza vai acabar, sim ou não? Liberdade financeira é você não ter dívida. Não é você ter dinheiro, é você não ter dívida. Como vocês estão entendendo? Ou seja, a Bíblia já fala sobre isso. Se eu devo a alguém, se eu devo algo, esse algo se torna meu Senhor. Olha como é interessante. Então liberdade financeira não é ter muito dinheiro. Liberdade financeira é não ter dívida. É ser livre. Muitos que não têm dívida e ganham pouco dinheiro vivem melhor do que aqueles que ganham muito. Por quê? Eles são mais livres. Quantos estão entendendo? Você sabia que esse é um dos conceitos que o diabo coloca na mente, no coração dos indigentes? Quando você evangeliza um indigente, ele não quer, você acha que ele está lá porque ele não tem uma casa? Não. Ele está lá porque ele foi enganado por Satanás, que daquela forma ele está vivendo de uma forma livre. Você está entendendo, irmão? Então preste atenção em algo aqui em nome de Jesus. A grande questão é nós entendermos que essa liberdade de Cristo é não ter dívida com os irmãos. E agora eu não estou falando mais de financeiro, eu estou falando de vida. É eu precisar do meu irmão para me ensinar algo sem eu querer nada dele, sem um interesse. Você está entendendo? Eu não preciso de... As pessoas se movem hoje por interesse, porque elas buscam algo que é ilusório. Elas querem uma independência, e para ter independência, geralmente isso está ligado a dinheiro ou a estudo. Só que isso é um engano, irmão. A Bíblia fala de nós precisarmos uns dos outros, orar uns pelos outros. A Bíblia fala que nós precisamos uns dos outros. Nós devemos aprender uns com os outros. Mas todas as vezes que o diabo coloca no nosso coração que a gente não precisa de ninguém, nós nos tornamos miseráveis, nós nos tornamos arrogantes, nós paramos de aprender, e isso é muito sério. João, apóstolo João, que é conhecido como apóstolo do amor, né? Ele fala muito de amor. O novo mandamento, ele escreve no seu evangelho, no evangelho de João, que nós lemos agora, e é muito interessante que ele repete isso em suas epístolas. E nas epístolas de João, por exemplo, ele fala em 1 João, no capítulo 3, no versículo 23, 1 João, no capítulo 3, no versículo 23, ele diz: o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Qual é o mandamento de Jesus, queridos? Nós lemos lá em João 13:34, o novo mandamento. Qual é o mandamento? Amar uns aos outros. Por que você está falando tanto em amar uns aos outros, pastor? Porque isso tem que ser a nossa cultura. Jesus, ele se revela no meio do seu povo. Preste atenção.
Pedro só teve a revelação de quem era Jesus Cristo, não foi no momento que Jesus curou, não. Jesus fez os pães se multiplicarem, curou um leproso. Uau, que revelação! Esse só pode ser Cristo. Não foi nesse momento, irmão. Você sabe qual foi o momento que Pedro disse: cara, tu és o Filho do Deus vivo? Os discípulos estavam lá com Jesus em Cesareia de Filipe, e eles estavam conversando, até que Jesus pergunta: ei, o que estão falando sobre mim? Eu imagino que eles estavam numa resenha ali, um peixinho, um pão asmo, um vinho, e de repente, eu imagino, tá, gente? Não está dizendo isso na Bíblia, não. Eu imagino que eles estão lá, né, jogando um dominó, né, Edson? Jogando um dominó judaico. E aí Jesus no meio da resenha: quem dizem que eu sou? Rapaz, dizem que tu és Elias, Jeremias ou um dos profetas, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Naquele momento de comunhão, queridos, naquele momento que os irmãos estavam com Cristo, Pedro tem uma revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Jesus, ele disse: não foi carne nem sangue que te revelou, Simão Bar-Jonas. Preste atenção, queridos. A nossa vida com Deus se dá em revelação de quem Ele é, e não no poder dEle. O poder de Jesus, Ele foi manifesto na terra e muitos não creram nele. Jesus chegou o momento de falar assim: se vocês não creem em mim por eu dizer que sou filho de Deus, creiam pelo menos pelas obras que eu faço. Não creram nele pelo poder de Deus, creram nele pela revelação, e a revelação só vem na comunhão, na interdependência. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Tem muita gente atrás de poder. Eu quero ir para a igreja, eu quero que Deus fale comigo. Eu quero uma revelação. Isso é poder, irmão. Eu quero ver cura. Isso é poder, isso é legal, mas esse não é o fundamental. Jesus, Ele não veio mostrar poder. Se Ele viesse mostrar poder, Ele não tinha vindo como um filho de um carpinteiro, nascendo em Belém, naquele jeito que Ele nasceu, e crescendo em Nazaré. E foi exatamente por isso que muitos não creram nele, porque disseram: é impossível o rei dos judeus ser esse cara. Esse aí não é filho de José o carpinteiro, não é filho de Maria. Não tem como ser o nosso rei. Por quê? Porque os judeus estavam querendo poder. E preste atenção nisso: todo independente, ele quer poder. As pessoas querem dinheiro para ter poder. O poder de Deus, ele é manifesto, mas Jesus, ele não veio mostrar poder. Ele veio dizer, sabe o quê? Deixa eu dizer algo para vocês. Quando vocês orarem, diga assim: Pai nosso. O Pai é nosso. Que seja feita a tua vontade na terra, Pai, como é no céu. Jesus começa a falar de comunhão. Jesus começa a falar de servir uns aos outros. Jesus começa a falar de interdependência. E isso é tão sério, queridos, que em Mateus, no capítulo 18, no verso 19, ele já começa a dizer como nós devemos ser. Mateus 18, 19 diz: em verdade também lhe digo que se dois de vocês, diga dois, diga não um, dois. Se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vier a pedir, isso lhes será concedido. Por quê? Porque Deus não é um Deus singular, Deus é um Deus plural. Deus é o Deus do nós, não é o Deus do eu, não é o meu Deus, não é o meu Pai, não é eu sou igreja, é a minha igreja, não. Ele é o Deus do nosso. Ele é o Deus da pluralidade. Ele é o Deus que diz: se você pedir sozinho, você não vai conseguir. Agora junta com outro aí, irmão. Sabe o que ele está nos ensinando? Você sozinho não é bom, mas com alguém é perfeito. É por isso que Deus, ele olha para Adão e diz:
Não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Aí ele dá para ele uma esposa. Por quê? Plural. Trindade. O próprio Deus, Ele é a trindade. Ele é um em três, ou três em um. Percebe, queridos? Sabe por que nós não estamos tendo revelação de Deus? Sabe por que nós queremos poder de Deus? Sabe por que nós estamos atrás de milagres de Deus? Sabe por quê? Porque nós não temos comunhão. Porque nós não temos interdependência. Porque nós achamos que é impossível alguém me ensinar. A gente julga as pessoas e acha que só quem pode nos ensinar é quem está acima de nós. Presta atenção, irmão. Eis que vos digo um mistério. João e Tiago falaram a mesma coisa para Jesus, os filhos de Zebedeu. Sabe o que foi que Jesus falou? Vocês estão brigando por quê? O reino de Deus não será, o reino do céu não será assim, porque aquele que quiser ser o maior, que seja o menor e servo de todos. Você aprende com quem te serve? Quem é que te serve hoje? Teus funcionários? Teus filhos? Teus liderados? Você aprende com eles? E a pergunta é, você serve alguém? Preste atenção, a revelação só vem da comunhão, da interdependência. Nós não temos mais revelação de Deus, nós não estamos tendo mais isso, sabe por quê? Porque nós estamos sendo independentes, ao invés de interdependentes. E o que o Senhor Jesus fala sobre isso? Preste atenção, volta para Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Uma igreja independente, uma igreja que já tinha tudo. Jesus ele fala, eu aconselho você, que compre de mim, olha o que Jesus está falando para a igreja. Compre de mim, repete comigo assim, ó, levanta a mãozinha e diz, ouro refinado, vestes brancas e colírio. Diga, ouro refinado, vestes brancas e colírio. Ele diz, eu aconselho para você que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Porque você estava se achando independente e rico, preste atenção, compre ouro refinado. Compre também vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Diga, nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Repete comigo, ouro refinado, vestes brancas e colírio. Preste atenção. O que significa ouro refinado? Ouro refinado significa provação. Ouro refinado significa você é rico? Pois vamos ver se você passar pela Covid, se o teu dinheiro vai dar conta ou vai conseguir um leito de UTI para ti. Você é rico? Então vamos ver se o teu dinheiro é capaz de comprar a tua saúde. Você é rico? Pois vamos ver se teu dinheiro é capaz de fazer com que você abra o coração e entendimento. Ah, você é rico? Vamos ver se você, com o seu dinheiro, é capaz de comprar uma revelação sobre quem eu sou. Ouro refinado significa provação. Preste atenção, queridos. O apóstolo Pedro, ele era um cara muito bom, um cara impetuoso, um cara ousado. Só que ele era um cara que, antes de se converter de verdade, né? Tem depois da cruz e tem um Pedro antes da cruz, né? O Pedro antes da cruz, ele não era muito convertido não. E aí, ele era o cara, ele queria se mostrar, ele era mandão, ele queria ser o primeiro em tudo. Não. E esse aí que está contigo, Senhor? Ah, o que importa é que se ele quiser que ele viva até que eu venha, rapaz. Tipo assim, fica no teu lugar aí, né? E aí Pedro, ele queria se mostrar, ele era o cara. E aí o Senhor Jesus vai ungir os pés dele. Não, longe de mim, Senhor. O Senhor não vai ungir meus pés. O Senhor não é escravo. Jesus olha para ele, se eu não te ungir, você não tem parte comigo. Ele, então banha todo, Senhor, vai, lava todo logo. Ele, não, vocês já estão limpos. Não está entendendo nada, Pedro.
Eu acho que Jesus quer dizer, para, se fosse aqui no Pará, né? Se Jesus fosse paraense, ele ia dizer, para de te amostraço, mano. Para de te amostraço, mano, fica quieto. Mas Pedro era esse cara, um cara independente, não ouvia muito, queria ser o primeiro em tudo. Sabe o que acontece com ele? Ele comprou ouro refinado. Sem querer, mas ele comprou. Quando ele disse sim para Jesus, ele comprou. Comprar significa pagar o preço. Toda vez que Jesus falar para você, compre isso, está falando, pague o preço. Nem sempre é comprar literalmente, é pagar o preço. E aí, em Lucas, no capítulo 22, no verso 31, olha o que Jesus fala para Pedro. Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, faz o quê? Fortaleça os seus irmãos. Todo mundo que compra ouro refinado entende que deve viver uma vida de interdependência. Simão, algumas versões diz, quando você se converter, fortalece os teus irmãos, sirva os seus irmãos. Depois que você passar pela provação, que você aprender, sirva, fortaleça os seus irmãos. Isso é ouro refinado, irmão. É por isso que tem muita gente que a gente pede para servir, o cara não serve. Por quê? Porque ele não foi peneirado, porque ele não tem ouro refinado, ele não é rico da graça de Deus. Você entende? Por isso que algumas pessoas não trabalham, pastor Jacques. O pastor Josué disse que quem não serve, não serve. Não é verdade, irmão? Para servir tem que estar pedindo para o cara servir? Não, irmão, servir é só para aquele que comprou ouro no céu, doutor Daniel. Fala em ouro, eu lembro do doutor Daniel. Só para quem comprou ouro no céu, Daniel, viu? Até rimou. Esse cara serve os irmãos dele. Como estão entendendo, irmão? Tem muita gente que se acha rico na terra, mas a riqueza dele é só para ele, não serve para os outros. Jesus está falando, venda tudo que você tem e me segue. Você vai ser provado, você vai ter o verdadeiro ouro, onde a traça não corrói, nem um ladrão rouba. Ouro no céu, ouro refinado. Segundo, ele diz para ele, compre vestes brancas. Veste significa revestimento. Diga revestimento. Em Gênesis no capítulo 3, no versículo do 8 ao 10, ao ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Eles fizeram o quê? Diga, se esconderam. Se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? E ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Presta atenção, queridos. Todo mundo que está sem vestes, ele tem medo. E ele se esconde. Todo independente é solitário. Todo independente se esconde e se isola, Ed. Quando você vê uma pessoa se isolando, é porque ela é independente. Quando você vê aquela pessoa que diz, não, eu vou para a igreja, mas não quero ninguém se meter na minha vida. Vamos fazer o seguinte, vamos chegar depois do culto começar e vamos sair antes do culto terminar, que eu não quero ninguém falando comigo, nem perguntando nada para mim. Diga, isolamento. Esse é independente. É solitário. Nós lemos em Provérbios 18:1, o solitário ele busca os seus próprios interesses, ele é egoísta, ele se esconde de Deus e ele se esconde dos irmãos. Todo mundo que não tem veste branca tem medo. Todo independente tem medo. No fundo, ele é um medroso. Ele quer provar para alguém que ele pode, que ele conquista. Preste atenção, irmão.
Se você precisa provar algo para alguém, é porque você não entendeu ainda que é filho. Vou te contar um testemunho meu. Meu pai nos deixou, eu já contei isso algumas vezes aqui. Eu tinha, acho que 14 anos. Era isso, mãe? Uns 14 anos de idade. E eu comecei a trabalhar. Eu sei que quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos, não recordo, eu fui atrás do meu pai estava com muito dinheiro lá no Piauí. Eu falei, pai, me dá um dinheiro que eu quero montar um negócio. Presta atenção, 15, 16 anos. E aí meu pai falou assim, não, rapaz. Aí me enrolou, né? E eu falei para ele, eu nunca mais na minha vida lhe peço R$1. E eu vou ficar rico. Irmão, eu comecei a trabalhar com essa idade, 15, 16 anos, já me sustentava, eu já ajudava na minha casa. E eu lembro que eu me converti 18 para 19 anos, e por muitos anos eu trabalhei e comecei a ganhar dinheiro, sabe para quê? Para mostrar para o meu pai que eu não precisava dele. Até que Deus falou comigo, eu não sei quantos anos eu tinha, e Deus falou para mim assim, ó, você está querendo provar algo para alguém porque você não é filho. Se você fosse filho, você não precisava provar nada para ninguém. Presta atenção, irmão. Filho não precisa provar nada para o pai. Para dizer que sou filho, ou para saber que sou filho, eu não preciso provar nada para ninguém. Todo independente tem uma crise de identidade. Todo independente é solitário, é egoísta, só pensa em si, porque no fundo ele quer provar para alguém que ele consegue. Mas Jesus nos chama para a interdependência. Ele diz assim, você não precisa, filho, porque eu já te abençoei com todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Eu já te abençoei, tudo é teu. Todo independente, ele tem medo, porque ele não tem vestes brancas. O filho pródigo, quando ele volta para o pai dá para ele o quê? Vestes brancas. A veste, ela simboliza quem nós somos. Até hoje é assim, irmão. Quem é advogado não vai de camiseta para o fórum. Ele coloca terno e gravata porque ele mostra que ele é doutor. Né, doutor? Sim ou não? Você não vai ver um médico de camiseta no hospital. Ele vai estar de branco, por quê? Porque são vestes de médico. Antigamente, as capas mostravam quem as pessoas eram. Havia até uma capa de mendigo. Você lembra quando aquele cego Bartimeu, ele está gritando, Jesus, filho de Davi? A Bíblia diz que ele levanta e solta a capa. Aquela capa era de mendigo, que ali mostrava que ele era um indigente, um mendigo. As vestes brancas significam você é filho. O pai do filho pródigo coloca a veste branca nele, anel no dedo, identidade, sandália nos pés, porque só escravo que andava descalço. E ele diz, você é filho. O que a Bíblia está dizendo para a igreja de Laodiceia é, compre vestes brancas, para você não se esconder mais de mim, para você não ser independente nem solitário, para que você viva na minha presença e pare de ter medo. E terceiro, diga colírio para os olhos. Quando nós convidamos Jesus para a nossa casa, para a nossa mesa, os olhos se abrem. Lucas no capítulo 24, no verso 30, conta a história. Depois que Jesus ressuscitou, ele estava indo a caminho de Emaús com um dos seus discípulos, com alguns discípulos. Ele estava pregando para esses discípulos, e os discípulos não sabiam quem era. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, abençoou e depois partiu o pão e deu a eles. Então, repete comigo, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Ah, querido, eu não sei se você está entendendo. Leia o contexto todo. Eles convidam Jesus para dentro de casa. Ele diz, vamos entrar, passe a noite com a gente. Eles colocam Jesus na mesa, eles vão ter comunhão com Jesus. E no partir do pão, os olhos deles se abriram.
Você sabe o que é colírio para os olhos? É quando você convida Jesus para entrar na tua casa, para estar na mesa com você, é no partir do pão na tua casa, Jesus está ali. Partir do pão significa também compartilhar a palavra na tua casa, na tua mesa, com os seus. Colírio para os olhos, você começa a ver. Todo independente fica cego. Todo independente é cego. Repete comigo, todo independente, ele é cego. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz que o Deus desse século, Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não veja, não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Diga cego. Ele não consegue ver. Dá a mão assim, irmão. Coloca a mão para cima. Diga, todo independente, ele é provado. Todo independente, ele vai ter medo. E todo independente, se não está, vai ficar cego. E o que Jesus diz? Jesus diz, compre de mim ouro refinado, seja provado. Jesus diz, tome as minhas vestes. Jesus diz, compre colírios, me convide para a sua casa. Convida para eu entrar na tua casa. E ele diz lá no versículo 20 que nós lemos, porque eu estou à porta e eu estou batendo. Eu quero entrar. Quem vai deixar eu entrar para a gente fazer uma santa ceia na tua casa? Você entende isso, queridos? Interdependência. Não viva de forma independente. Não ache que você é autossuficiente. Eu conheço muitos cristãos que eles dizem que são cristãos. Eles dizem que são da igreja tal, mas nunca seguiram o conselho de líderes ou de pastores. Eu conheço filhos que nunca seguiram o conselho dos seus pais. Eu conheço maridos que nunca seguiram o conselho de ninguém. Eu conheço esposas que nunca seguiram o conselho dos maridos. Independente. Não tem como Deus se revelar para quem é independente. Deus, ele se revela no corpo. Deus, ele não se revela com poder. Ele se revela na comunhão. Eu não sei se você entendeu. Deus, ele não se revela pelo poder. Ele se revela na comunhão. Isso é muito lógico. Porque se os fariseus tivessem tido comunhão com Deus, o Everton, eles não crucificariam Cristo. Mas eles só estavam acostumados com o poder de Deus e não com a comunhão. Cara, se hoje você dá mais valor para a revelação, para o irmão que ora, para a irmãzinha que ora, se você dá mais poder para uma palavra que te deram, eu sinto dizer que você não tem comunhão com Deus, nem com a igreja. Você nunca saberá quem é Cristo de verdade. E a pergunta que eu tenho é: você quer continuar sendo independente? Ou você quer ouvir o chamado de Deus para a interdependência? Isso é tão sério, queridos, que até para aquela igreja, a primeira igreja que foi a igreja original, a igreja primitiva, até para eles receberem também o poder para eles tiveram que caminhar juntos. Diga, interdependentes. Diz assim, interdependentes. Em Atos, no capítulo 1, no verso 4, Jesus, ele já tinha ressuscitado, ele estava subindo aos céus. Quando ele dá um comando para a igreja, ele diz, e comendo com eles, lhes deu essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Que promessa foi essa? Vai para o versículo 8. Mas vocês receberão poder
ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E lá na frente você vai ver que a igreja estava junto, fazendo o quê? Orando, buscando a Deus, quando de repente, como um vento impetuoso, eles são batizados pelo Espírito Santo. Eles estavam juntos. E no capítulo 2, no verso 41 em diante, fala que depois mesmo de receberem poder, eles perseveravam nisso. Em quê? No ensino dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Diga assim: interdependente. Queridos, o que você está buscando? Quem você está ouvindo? Quem é que te aconselha na tua vida? Quando você vai tomar uma decisão, é baseado em quê? Você precisa se apaixonar por Jesus. O Douglas, ele diz algo, eu já vou encerrar com isso. O Douglas, ele diz algo muito interessante. Ele diz que, ele já falou isso várias vezes, ele dá o exemplo da Coca-Cola, né? Eu não tomo refrigerante, irmão, mas tem gente que ama Coca-Cola, né? Ele diz que a Coca-Cola, todo mundo sabe que faz mal, sim ou não? Mas por que alguns continuam tomando, mesmo sabendo que faz mal? É porque a Coca-Cola faz parte da infância, né? São as melhores memórias. Fez parte do Natal, na casa da avó, na casa dos parentes. Quando lembra de Natal, lembra da Coca-Cola. Quando lembra do futebol, lembra da Coca-Cola com pão depois do futebol. Então a Coca-Cola, ela está presente nos melhores momentos da vida. E ele dá esse exemplo, né? E por que as pessoas, mesmo sabendo que Coca-Cola faz mal, não param de tomar Coca-Cola? Porque nós não decidimos pelo que nós sabemos, mas pelo que nós amamos. Você entende isso? Nós não decidimos pelo que a gente sabe, mas pelo que a gente ama. Você pode saber tudo isso que eu estou falando aqui, mas você só vai decidir viver como igreja, ouvir conselhos e servir os irmãos quando você se apaixonar por Jesus. Quando Jesus fizer parte das suas melhores memórias. Quando você lembrar do encontro com Deus, do congresso de casais, do momento de oração, da busca no teu quarto, naquele tempo que você falava em línguas, naquele tempo que você acordava com fome e sede de Deus, quando Ele for o primeiro, suas decisões serão pautadas nele e no próximo. Eu quero encerrar falando para vocês em terceira epístola de João. Abre para mim a terceira epístola de João. Eu não lembro exatamente onde estão os versículos, mas vamos ler a partir do 1, que é só um capítulo mesmo. João, ele escreve a Gaio. Pode passar. Passa. A partir daí: pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho do que você é, fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Ele está falando de Gaio. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos, ele está falando de filho espiritual, vivem de acordo com a verdade. Essa aí, ó. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos quem? Por quem, irmão? Pelos, mesmo quando eles são estrangeiros. Amado, você tem sido fiel pelo que você faz pelos seus irmãos. O que você tem feito pelos seus irmãos? Você tem servido os irmãos? Você é interdependente? Você serve os irmãos? Você ama os irmãos? Você ama estar na igreja? Você ama ouvir as experiências e os testemunhos dos irmãos?
Você tem um coração ensinável? Ah, queridos, tem muita gente que não está recebendo nada, vive vazia, porque ela acha que a vida dela não tem nada a ver com os outros, é ela e Deus. Deixa eu te contar um mistério. Deus, ele só se revela através do corpo, da igreja, somente através dos irmãos. O Netão me contou um testemunho, não vou contar tudo, mas da Kombi. Eu posso contar, Netão? Eu achei lindo aquilo, eu não lembrava, eu já sabia disso há muito tempo, mas eu não lembrava, Netão. Eu não sei se foi nessa igreja já ou se foi na igreja antiga na época, não lembro. Mas eu lembro, queridos, que nós tínhamos uma Kombi aqui na igreja, há muito tempo atrás. Nós compramos para servir os irmãos. Hoje é bem difícil fazer isso, servir na Kombi, porque é mais gente do que era, né? E ele me disse: pastor, me botaram para servir no Natal. Foi no Natal, Netão? O virado do ano? Natal, né? Me colocaram para servir no Natal. Eu fiquei muito chateado. Poxa, Natal! Ele ia viajar, parece, no outro dia, não recordo. E ele ficou chateado, mas ele colocou se alguém queria trocar com ele, porque tinha uma escala na época do diaconato. Cadê o Glailson? Acho que deve ter sido bem o Glailson que fez isso, né, Netão? E aí colocaram o Netão para servir. E o Netão disse que nesse tempo ele estava orando para saber algumas coisas. E ele disse que foi servir os irmãos no Natal. E ele foi para o Jaderlândia deixar uns irmãos. E na volta Deus começou a falar com ele. E Deus começou a revelar para ele tudo aquilo que ele tinha perguntado acerca da vida dele desde a infância. No momento que ele estava falando para mim esses dias, a gente estava jantando, não era, Netão? Eu nem lembro quando foi. Eu falei: Netão, Deus se revelou porque você estava servindo os seus irmãos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Sabe a resposta que você está procurando? Sabe o recurso financeiro que você precisa? Sabe aquele sonho que você tanto quer realizar? Sabe aquele anseio por preencher o vazio dentro do peito? Ele está no meio da obra. Todo o recurso que nós precisamos, nós receberemos quando nós começarmos a servir os nossos irmãos. Quando a nossa vida não for mais para nós mesmos, e sim para os nossos irmãos. Quando nós entendermos que nós estamos aqui para servir os irmãos, aprender com os irmãos e ensinar os irmãos. Quando nós aprendermos isso, nós vamos, assim como Pedro, no meio dos irmãos, servindo, nós vamos poder dizer: agora eu te conheço não apenas de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele quem eu ouço desde a infância, a quem eu já ouvi o pastor falar de tantas coisas, mas agora eu sinto, agora eu vejo, agora eu posso sentir, eu posso pegar, agora eu entendi. Tu és o Cristo, agora eu entendi. Tu és o Cristo. Fique de pé, queridos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vai ser amado quando você amar a Deus e os irmãos. Você vai ser suprido quando você amar a Deus e os irmãos. Nós precisamos dedicar a nossa vida ao próximo. Não busque a independência. Não ache que o seu emprego, sua faculdade, que tudo isso é maior do que Deus e a igreja. Não ache. Preste atenção, queridos. A profissão que você tem, o dinheiro que você tem, o recurso que você tem, tudo que Deus te deu é por causa do próximo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Como diria
o tio Ben, não é tio Ben? Grandes poderes, do Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Querido, quando nós entendermos isso, você já deve ter ouvido isso 1 milhão de vezes, mas isso não precisa mais ser entendido, isso precisa ser revelado. Você precisa ter a revelação de quem Cristo é e do que a igreja representa para você. Você sabe por que muitas pessoas estão preferindo congregar via internet? Você sabe por que muitas pessoas são os desigrejados de hoje? Porque eles estão igual a igreja de Laodiceia. Eles acham que não precisam de nada, eles são independentes. Eles não dizem, mas dentro deles eles dizem: eu não preciso, eu sou rico, eu tenho bastante, eu não preciso de ninguém, eu não preciso que alguém me ensine, eu não preciso de ninguém, afinal eu tenho a minha vida com Deus. Deus não vai se revelar para você se você não decidir servir seus irmãos. João, ele escreve dizendo: eu não vos dou um novo mandamento. O mandamento que eu dou para vocês é que vocês amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Em 2 João, no verso 5. Se você ler as epístolas de João, queridos, é muito parecido com o evangelho de João. Ele fala a mesma coisa. 2 João, no verso 5, ele fala: não estou escrevendo para vocês algo novo. O que eu estou escrevendo para vocês é o mandamento que vocês conhecem desde o princípio, que vocês possam amar uns aos outros. Queridos, a nossa vida se resume a isso. Você pode achar que você está vindo aqui apenas receber uma palavra para sair melhor. Se você achar isso, você está pensando em você e não no próximo. Você pode achar que tem a ver com você e não tem a ver com você. Não tem a ver comigo. Tem a ver com Cristo e a sua igreja. Se a nossa vida todos os dias for para ser vivida, para servir as pessoas, nós não precisaremos de muitas coisas. Você sabe quando é que Deus dá as maiores revelações para mim? Quando eu estou servindo vocês, quando eu estou aconselhando vocês, quando eu estou direcionando vocês, quando eu estou servindo lá no SOS Casamento em São Paulo, no momento que eu estou dando a minha vida, Deus se revela para mim. Porque é assim, irmão, no momento que eu decido servir os irmãos, Deus me enche para que eu sirva outros. Aí eu me esvazio, aí Ele me enche de novo. Aí eu me esvazio, Ele me enche de novo. É assim que funciona a vida com Deus. Eu não sei se você tem vivido uma vida de independência, mas se você tem vivido e decidir hoje dizer que você precisa de Jesus, que você precisa da revelação do Pai, você está no lugar certo. Porque no corpo nós somos feridos, mas no corpo nós somos sarados. Você está no melhor lugar para estar. É aqui mesmo que Deus vai te restaurar. É aqui mesmo que Deus vai se revelar para você. É aqui mesmo. Ninguém é descartável. Ninguém é descartável. Feche seus olhos. A nossa vida com Deus tem a ver com Ele. A nossa vida não tem a ver conosco. Deus, Ele é tão profundo, queridos, que quando nós decidimos viver para Ele e para os outros, Ele realiza os desejos dos nossos corações. Ele concede para nós muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e você orasse ao Senhor. Esse é um momento para você talvez se arrepender. É um momento para você que
está vivendo até hoje somente para si, se arrepender e dizer: Senhor, se revela para mim, porque eu quero ver para o próximo. Feche os olhos, ore ao Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, e ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, e o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sob o lugar de honra. Sob o lugar de honra. Coloca a mão no seu coração nesse momento, queridos. Você tem a oportunidade hoje de que o Senhor te cure. Esse princípio existe antes da lei. A palavra do Senhor diz que Jó só foi curado quando ele parou de indagar a Deus e ele orou pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Muitas vezes, queridos, a cura que a gente precisa, o milagre que a gente precisa, nós só vamos ver no momento que nós colocarmos o outro como prioridade. Quando nós nos sujeitarmos uns aos outros, quando nós entendermos que o nosso próximo, para nós, tem que ter um valor maior. Quando nós decidirmos a dar a nossa vida em prol do Evangelho, por amor ao próximo. Se você essa noite precisa se arrepender, se você essa noite precisa da revelação de quem o Senhor é, faça uma oração ao Senhor. Ore ao Senhor. Diga: Senhor, me arrependo. Eu tenho vivido somente para mim, para as minhas coisas, para os meus sonhos, para o meu propósito. E eu quero te convidar, Senhor, para entrar na minha casa, sentar na minha mesa. Ah, Senhor, eu quero ouro refinado, Senhor. Nós queremos vestes brancas, nós queremos as Tuas vestes, a Tua identidade. Nós não queremos mais ter medo, nós queremos colírio para os nossos olhos. Nós queremos ver, Senhor, nós queremos ver quem o Senhor é.
Nós queremos a revelação de quem o Senhor é, não pelo teu poder, mas pela comunhão. Nós queremos servir os nossos irmãos, nós queremos ser Cristo para as pessoas, nós queremos fazer o que o Senhor nos ensinou antes de ser crucificado, lavar os pés dos nossos irmãos, Senhor. Entra, Senhor, em nossas vidas, recebe a oração de cada um aqui. Ore ao Senhor, querido, abre a tua boca e ore ao Senhor. Você está no ambiente profético, você está no lugar de transformação, você está no lugar de cura, você está no lugar que a tua vida vai ser transformada. Mas para isso você precisa clamar, você precisa buscar, você precisa orar.